Olá pessoal, estamos de volta no nosso terceiro vídeo para o canal e hoje o tema escolhido foi fadiga adrenal. Muitas pessoas ouvem falar sobre isso e acabam não sabendo exatamente do que se trata, porque essa expressão ela é uma expressão negada por uma parte dos profissionais de saúde, mas que hoje a gente sabe que é uma realidade dentro da população. A fadiga adrenal ela diz respeito a saturação de funcionamento de uma glândula chamada adrenal. As glândulas adrenais, elas ficam posicionadas sobre os rins, já foram chamadas outrora de suprarrenais. E essas glândulas, elas produzem uma vasta gama de hormônios, dentre eles o cortisol, que é produzido no córtex da glândula adrenal. O cortisol, ele é produzido em picos por essa glândula e é por esses picos que a gente vive as fases do dia. O nosso regime de sono e vigília, ele depende da produção desse hormônio. Esse hormônio que te acorda e esse hormônio que te permite dormir. O cortisol é tão importante para a nossa vida e para a nossa saúde que ele tem funções que são inegociáveis. É um hormônio importantíssimo. Ele está envolvido em alguns controles que são essenciais para a manutenção da nossa vida e da nossa saúde. Dentre eles, o controle glicêmico, o controle da pressão arterial, ele é imunoestimulante, ele é um facilitador do processo de cicatrização, dentre outras coisas. É também responsável pela nossa disposição, pela nossa energia durante o dia. Contudo, a produção desse hormônio ela deve estar regulada e deve permanecer em limites muito tênues. Quando a produção está excessiva, você tem prejuízos para a saúde e quando ela está muito baixa, você também tem prejuízos de qualidade de vida. Os níveis altos de cortisol no sangue, eles podem indicar uma síndrome que chama síndrome de Cushing, bem como os níveis muito baixos também são preditivos de uma síndrome que chama Addison. A nossa alimentação, ela tem sido a principal responsável por regular essa produção e controlar os picos nas horas certas. O nosso ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, é o responsável pelo controle desses picos. Contudo, como eu já falei anteriormente em outros vídeos, tudo que acontece no nosso organismo é nutriente dependente. Então, se você tiver com um aporte nutricional deficitário ou se você estiver utilizando de muitos disruptores, ou seja, substâncias que vão prejudicar o funcionamento dessa glândula, você também pode cursar com uma dessas duas síndromes. Então, agora eu vou falar sobre os principais disruptores, sobre os principais canais de prejuízo para o funcionamento das glândulas adrenais, que vão fazer com que você tenha uma queda dos níveis de cortisol. O primeiro e mais importante deles é o consumo maçante de cafeína. O consumo excessivo de cafeína, ela vai estimular tanto a produção do cortisol, você vai ficar extremamente estressado e viver os prejuízos do excesso do cortisol, até que a glândula vai fadigar e você vai ter uma queda, que é o chamado crash. Quando você consome um suplemento com cafeína ou toma muito café, você usa o café e fica extremamente disposto e logo depois você tem uma sensação depressiva. É por conta da fadiga adrenal que vai promover a baixa do cortisol e vai trazer essa sensação de melancolia, tristeza, que muitas vezes se confunde com o quadro de depressão. O segundo fator mais associado com a baixa do cortisol e a fadiga adrenal são os distúrbios do sono. Quando você dorme mal, provavelmente você já está com um ciclo de produção hormonal, produção de cortisol errado. Quando você acorda 3 horas da manhã, pode ter certeza que é o seu cortisol que está te acordando. Não é outra coisa. E isso é muito comum. A função do cortisol é te acordar. Contudo, esse pico deve ser por volta das 6, 6 e meia, 7 horas da manhã, porque ele acompanha o nascer do sol. Quando essa curva de produção de cortisol está invertida, está errada, você está produzindo mais hormônio do que deveria ou está produzindo em momentos errados, você tem um pico exatamente às 3 da manhã. É aquele momento que você acorda e, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não tenho nada para fazer. E quando amanhece o dia, o seu cortisol já está em queda livre, você acorda extremamente cansado e fadigado. Aí é a hora de meter aquela bacia de café, e aí você vai ter uma produção aumentada de cortisol naquele momento e vai ter um crash
mas esse é um ciclo vicioso que vai trazer doença. Vai trazer doenças como depressão, porque o cortisol ele rouba a dopamina durante o ciclo, então você pode cursar com uma depressão por falta de dopamina, e ele também dificulta muito a capacidade de concentração, memória e aprendizado. O estresse crônico emburrece. E em terceiro lugar, o consumo maçante de açúcar. O açúcar é um dos principais disruptores da glândula adrenal. Ele prejudica muito a produção do cortisol, fazendo um ciclo parecido com o ciclo da cafeína. Ele estimula muito a produção do cortisol até que a glândula fadiga. Pessoas que consomem muito açúcar são pessoas mais estressadas, são pessoas que vivem mais à flor da pele, são pessoas mais irritadas, pavio curto. Quando você vê uma pessoa que come muito açúcar, cuidado com o que você fala para ela, porque ela vai explodir a qualquer momento. Mas à noite, quando ela chega em casa, ela vai chorar, ela vai ficar triste, ela vai achar que a vida não faz sentido, porque a glândula adrenal dela já fadigou da quantidade de cortisol que já produziu ao longo do dia. Existem diversos outros fatores que funcionam como disruptores dessa glândula, dentre elas poluentes, agrotóxicos também estão nesse grupo, medicamentos alopáticos também fazem parte desse grupo de disruptores. Pessoas que têm o hábito de tomar um remedinho para dor de cabeça, elas acabam tendo prejuízos maiores na produção, na regulação do cortisol ao longo do dia. E o alto nível de estresse, ele acaba sendo uma consequência, bem como uma causa dessa fadiga adrenal. As pessoas hiperestressadas, elas tanto já estão com uma produção desregulada de cortisol, como vão evoluir. Então, é uma bola de neve. Quanto mais estressado você está, mais tendência você tem fisiológica a estar estressado. E o fim disso pode ser quadros depressivos ou quadros de ansiedade crônica. E eu não posso deixar de citar um fator que com certeza é muito expressivo no que diz respeito à fadiga adrenal, que é a intoxicação por metais pesados. Todas as pessoas que têm fadiga adrenal, elas podem fazer o exame que elas vão estar com algum nível de contaminação por metais pesados. Pensando nisso, nós também desenvolvemos um suplemento, o AdrenaMax, que ele ajuda a fazer uma detoxificação, ele reduz os níveis de intoxicação por metais pesados e ajuda também a fazer uma detoxificação intestinal, que vai estimular de maneira direta a regulação do cortisol. Ele também contém alguns fitoterápicos chamados de adaptógenos. Os adaptógenos, eles são especialistas em regular o ciclo de cortisol. Dentro da nossa fórmula, contém os 2 adaptógenos mais estudados e com resultados mais expressivos dentro da ciência. Fora isso, para resolver esse problema, além da suplementação adequada, do processo de detoxificação de toxinas e metais pesados, eu ainda posso citar 2 fatores que são tão importantes quanto a prática de atividade física, tá? Pessoas que já estão com esse ciclo invertido, eu sugiro que faça atividade física ao acordar, porque acorda com esse cortisol em queda livre, então quando você faz atividade física, você produz cortisol e obriga o corpo a ir regulando de pouquinho em pouquinho novamente essa curva. E uma alimentação que respeite também esse ciclo circadiano, que hoje a nutrição que acompanha esse ciclo, ela tem um nome, chama crononutrição. A crononutrição é uma teoria que respeita o aporte nutricional dietético na hora correta, da maneira correta. Então, para solucionar esse problema, você tem essas 3 alternativas: praticar a crononutrição, praticar atividade física e usar a suplementação adequada para fazer a detoxificação de toxinas e de metais pesados. E isso era tudo que eu tinha para falar para vocês hoje. A partir da semana que vem, a gente vai começar a falar sobre saúde intestinal. Vamos fazer uma série de vídeos falando sobre saúde intestinal para que vocês entendam por onde começar a cuidar da saúde e viver mais anos e com mais vida. Espero vocês!